Qual é o perigo deste pesado investimento dos Emirados Árabes Unidos na economia angolana? Quando o Sheik dos Emirados Árabes Unidos visita o seu país, acredita numa coisa. Há muita coisa importante que tem o seu país e há muita matéria que se precisa compreender com profundidade. O governo angolano, durante a visita do Sheik dos Emirados Árabes Unidos, o senhor Mohamed bin Zayed Al Nahyan, disse que Angola recebeu uma injeção em volta dos 6 mil milhões de dólares na economia angolana e assinou-se durante o encontro tete-a-tete dos dois pesos pesados da economia angolana e da economia dos Emirados Árabes Unidos, mais de 44 acordos, dentre os quais acordos virados para a educação, a saúde, inteligência artificial, defesa militar, portanto, várias outras áreas da economia angolana que beneficiarão deste dinheiro. E o governo angolano diz que será um investimento que poderá criar milhões ou milhares de postos de trabalho. E é que um dado curioso que o governo angolano diz que houve uma injeção de 6 mil milhões. E, no entanto, nós aqui ficamos em dúvida se de facto é um investimento direto privado dos Emirados Árabes Unidos, se é um investimento público dos Emirados Árabes Unidos ou se é um empréstimo ou se é uma doação. Não sabemos até agora, apenas a nota diz que houve uma injeção. Claro que nos próximos dias saberemos porque o governo angolano poderá incluir esse dinheiro em algum relatório ou no OGE ou o Ministério das Finanças poderá publicar uma nota. Saberemos claramente de onde é que vai, qual é a característica financeira desse dinheiro, se de facto é um empréstimo, um investimento ou uma doação. Mas uma doação tenho dúvidas porque 6 mil milhões de dólares é muito dinheiro que o governo angolano poderá resolver imensos problemas, de facto, aplicarmos segundo os acordos que foram assinados. Ponto. Há aqui um dado curioso que a economia angolana e a economia dos Emirados Árabes Unidos, portanto, que é um país, né, com federações, tem o Dubai, né, são estados independentes, ok? Esse país, os Emirados Árabes Unidos e Angola, têm características muito próximas, que é a dependência ao petróleo e também que é o ano em que se começou a explorar e a exportar petróleo para o resto do mundo. E por que razão os Emirados Árabes Unidos estão tão em frente e a ponto de emprestarem dinheiro a Angola e Angola está claramente onde está? Antes de avançar, quero te pedir para fazer like neste vídeo, para subscreveres, para partilhares, porque o teu like, o pagamento do meu salário, é a razão pela qual eu continuo aqui, é a minha motivação também. Portanto, por favor, Ndingo Enda, amolece aqui esse coração, ajuda-me aqui a este mês ainda atingirmos os 140 mil inscritos. Por favor, Ndingo Enda, s'il vous plaît. Já? Obrigado. Sem mais volta, vale aqui dizer que se nós olharmos para a linha do tempo, como eu estava a dizer, Angola e Emirados Árabes Unidos têm uma aproximação, claro, a população diferenciada, né? Angola tem agora quase 40 milhões de habitantes e esse país tem menos de 20 milhões de habitantes e quanto mais pessoas existirem em um país, mais o bolo é dividido por mais gente, né? O PIB per capita, que é o PIB dividido por pessoas, claramente, em países com menos pessoas, tem-se muito mais vantagem do que em países com muita gente. Mas atenção que há muita vantagem em sermos muito, há mais vantagem em sermos muito do que em sermos menos, ok? Ponto. No entanto, por que razão, e já falarei dos perigos deste investimento pesado, mas a questão que se coloca é por que razão Angola não está no mesmo nível dos Emirados Árabes Unidos? Nós aqui olharmos para a linha do tempo, para nos fazer entender o que aconteceu realmente durante todo esse tempo, é que, apesar de os Emirados Árabes Unidos serem independentes a partir dos anos 1971, Angola é independente depois de 1975. Angola, claro, viveu um período de guerra de mais de 27 anos até 2002. E este país tornou-se independente e viveu em paz, ok? Reformulou-se imensas vezes e Angola viveu apenas, estamos agora, 2002 para cá, menos de 25 anos de paz, ok? Portanto, aqui a diferença está primeiro no facto de que o país descobriu petróleo, começou a exportar e Angola descobriu petróleo e usou petróleo para financiar a guerra e este país não. Segundo passo, os Emirados Árabes Unidos fizeram aquilo que Angola não fez. Angola podia, mesmo em tempo de paz, criar um fundo do petróleo para investir em diferentes áreas da economia local ou no estrangeiro. Os Emirados Árabes Unidos, o que é que eles fizeram? Criaram um fundo de investimento do petróleo e com esse dinheiro investiram em mercado financeiro, no turismo,
em ativos no resto do mundo, e não é só os Emirados Árabes Unidos, também a Arábia Saudita fez isso. A Arábia Saudita hoje é dono de vários ativos na França, na Inglaterra e também os Emirados Árabes Unidos. São os donos de vários ativos do resto do mundo. Investiram pesado na companhia aérea, na sua marca, no seu nome e não só. E este fundo do petróleo que fez com que hoje todos nós tivéssemos a ambição de visitar o Dubai, de visitar um outro país situado aí no Golfo Pérsico, ou um país ligado à Arábia Saudita ou aos Emirados Árabes Unidos, ou um Estado, digamos. Portanto, Angola não fez isso. Só que Angola, depois da guerra, durante a guerra e depois da guerra, Angola decidiu abraçar a corrupção como marca de governação do que abraçar claramente um projeto nação, um projeto Estado para o resto do mundo. Isso é que nos diferenciou. Guerra e depois, claro, a corrupção galopante que claramente tirou a roupa e afetou a todos nós. Todos nós já algum dia praticamos atos de corrupção, desde aquele que é parado no trânsito e diz para o chefe, por favor, tenho aqui uma água. Aquele chefe que diz, epá, quanto é que tens aí, se queres bazar? Até aquele que chega no serviço público, percebe que a filha é enorme e pergunta, epá, há aqui um canal, vai falar com segurança, chama a segurança e diz, epá, como é, eu tenho aqui X. Todos nós, em Angola, já algum dia praticamos um ato de corrupção ativa ou passiva. Depois, claro, até há alguns, né, que praticaram e praticam atos de corrupção que matam os outros, né, que é quando eu desvio milhares, milhões de dólares de kwanza, seria para comprar medicamentos, comprar cama, comprar escola e uso para o fundo pessoal. E isso claramente faz com que pessoas várias ficam sem medicamento, ficam sem carteiras, ficam sem água, porque o dinheiro da água, o dinheiro da energia, o dinheiro do medicamento, eu claramente desviei para uma conta minha lá fora, para uso pessoal, porque acredito na ideia de que é melhor aproveitar enquanto é a minha vez, porque se eu não aproveitar agora, quem há de vir há de aproveitar. Ponto. São duas grandes diferenças entre dois países. Um investiu num fundo e o outro não, porque claramente a corrupção nos cegou. Ponto. Mas, como dizia alguém, a corrupção foi traga pelo senhor que... Eu ri bastante quando vi esse pôster. Eu não ouvi as declarações originais, razão pela qual não comentei, não partilhei, não trouxe também aqui para analisar esta afirmação de que quem trouxe a corrupção em Angola foi o senhor Diogo Cão. Portanto, eu tinha muito gosto em poder claramente comentar este dado, ok? Mas se tivesse acesso ao texto original, ao vídeo original, porque não gosto de comentar factos simplesmente pelos reportes. Alguém repostou, alguém fez um play, colocou, disse, não, para mim isso cria muito problema, porque eu preciso de sustentar claramente aquilo que eu vou cá comunicar. Tanto que nós criamos a Sermos Comunidade, um lugar onde atualizamos o pessoal com, acima de tudo, responsabilidade, com compromisso, onde você todos os dias recebe no teu WhatsApp uma lista dos principais acontecimentos do mundo, ok? Seja você em casa, no carro, no trabalho, na rua, abre o teu WhatsApp, naquela hora tem ali notícias de todo o mundo, da Angola, da África, do mundo, okay? Notícias fidedignas, também, claro, alguns comentários meus e debates vários do pessoal durante todo o dia, mas sem contar com os textos de reflexão que de vez em quando vou deixando na comunidade. Estão abertas as inscrições para Sermos Comunidade, o link está no primeiro comentário, clica ali e vem fazer parte do maior e melhor grupo do WhatsApp que já um dia eu conheci a nível da lusofonia. Ponto. Onde é que está o perigo deste pesado investimento da Arábia Saudita na economia angolana? O primeiro perigo tem a ver com a informação que até agora para nós economistas, nós comentadores e também para a sociedade angolana e também outros jornais vários querem comunicar com mais clareza, não conseguem comunicar, porque a nota diz que houve uma injeção de 6 mil milhões de dólares na economia angolana. Injeção, o que é injeção? Portanto, eu não entendo claramente, mas alguém que tenha melhor conhecimento sobre essa expressão do que eu, por favor, deixe aqui em comentários. Joaquim, eles queriam dizer isso, que eu ficaria muito contente com esta tradução, porque os países podem emprestar, podem doar, podem investir e, claro, depois o país também que recebe esse dinheiro sobre diferentes formas poderá usar segundo a característica do investimento, do financiamento, da doação que recebeu. Ponto. O grande perigo está no facto de que, primeiro, essa informação não está muito clara para todos nós. Segundo, quando a Arábia Saudita vai para o seu país, acredita que você tem muito mais coisa para oferecer do que pensas. Okay? São líderes na produção de petróleo e também diferenciam-se de nós porque exploram petróleo com custos de exploração muito mais baratos. Nós exploramos petróleo em águas profundas, eles exploram petróleo até em terra firme. Portanto, eles têm muito mais produção do que nós.
Produzimos menos porque já vai havendo alguma escassez, porque também o preço está muito caro de, exploração, de venda e também a exploração é muito cara. E eles, claro, exploram muito porque o preço, apesar de estar claramente baixo, eles exploram com preços, com custos muito mais baratos. Ponto. São líderes da OPEP, lá onde Angola abandonou. Ponto. O grande perigo está, né, o facto de nós estamos a continuar, não é, a fazer imensos empréstimos, ok? E onde é que nós colocamos o empréstimo? O empréstimo é como eu, por exemplo, quando eu vou ao banco solicitar um empréstimo, quando eu solicito um empréstimo para comprar um carro, para comprar um terreno, tenho que saber que esse carro aqui, se eu para uso pessoal, é um passivo. Se eu para comprar um terreno, se eu para construir a minha casa, é um passivo, ok? Nós, estes empréstimos, colocamos em passivos ou em ativos? Okay? Em ativo é quando eu invisto em construção de escola, quando eu invisto em construção de laboratórios, quando eu invisto na agricultura, quando eu empresto aos empresários. Quando eu construo uma infraestrutura que eu sei que não vai gerar receita para os angolanos hoje, ou daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, portanto, não é investimento. E quando nós usamos os fundos dos empréstimos para questões difíceis de explicar, também claramente é um passivo. Portanto, a grande questão é para onde é que vai esse dinheiro? Porque nós precisamos ter a ambição de estarmos no nível dos Emirados Árabes Unidos. Nós precisamos ter essa ambição. Pois é essa ambição que fará com que nós tenhamos a consciência de investir esse dinheiro em setores muito mais produtivos e como eles fizeram. Fizemos um copy-paste do que eles fizeram, porque deu certo. Okay? Por exemplo, há acordos na área das finanças públicas, há acordos na área da energia, há acordos na área do turismo, há acordos, falaste de mais 44 projetos. Eles deram certo. Fazemos um copy-paste e aplicamos a nossa realidade, que até é muito próxima. Okay? E tem mais, lá há mais dificuldades do que nós. Eles lá têm menos água, nós temos mais água. Tem menos terras férteis, porque é uma zona desértica, nós temos mais zonas verdes. Logo, o grande perigo está no facto de que nós precisamos entender completamente qual é o desejo desse país a vir no nosso país e nos doar, nos emprestar, nos investir mais de 6 mil milhões. Qual é a intenção ao fundo disso? Penso que o governo angolano deve conhecer, porque mais do que o discurso que o senhor anunciou na reunião com o nosso chefe, com o Presidente da República, há uma intenção maior. Estão a fazer aquilo que fizeram os americanos, começar agora a ramificar o que fizeram os chineses. Os chineses têm tanto dinheiro que precisam agora investir em outras economias. E quando investem em outras economias, não só diversificam, né, a sua carteira de investimento, como também criam robustez geopolítica. Começam a ter peso sobre as diferentes economias do mundo. E nós não podemos ter peso sobre peso da China, peso da Europa, peso da América, peso da Arábia Saudita, depois ficamos sem nós. Não é? Portanto, os empréstimos na economia, no cenário geopolítico, têm que ter várias interpretações. E esse país, quando eles próprios, claro, o presidente angolano é que convidou, segundo aqui a nota, mas quando um presidente nesta magnitude, eles são grandes, estão no nível da América, da China, são líderes na Arábia Saudita, são líderes no Golfo Pérsico, são líderes na Ásia mais oriental, mais ocidental, são líderes nessa região, ok? E nós precisamos ler claramente, milimetricamente, qual é a intenção desses senhores. Esse dinheiro é muito dinheiro, deve ser claramente bem aplicado para que claramente não seja para nós a nossa corda para a última cova. Porque o empréstimo que eu posso receber do banco pode ser para mim é uma grande dor de cabeça amanhã do que uma salvação. Aquele dinheiro que devia me salvar pode claramente me afundar se eu não fizer um gasto, não vou dizer gasto, fazer um investimento claramente consciente, acima de tudo racional. Ponto. Acima de tudo, precisamos aqui entender que nem tudo são bônus e nem todo investimento é bem-vindo, ok? Eu costumo dizer que é importante aqui termos noção dos perigos e das rasteiras de investimento estrangeiro, direto, dos empréstimos estrangeiros, de privados e de públicos, porque podem claramente colocar-nos em lugares mais profundos que precisamos imaginar. Não é que não sejam bem-vindos, é que precisamos ter muito cuidado quando recebemos e que esse dinheiro seja melhor investido do que o nosso. É melhor gastar mal o nosso dinheiro, do nosso petróleo, do que o dinheiro que nós recebemos do empréstimo. O dinheiro que nós recebemos do empréstimo deve merecer 10 vezes escrutínio do governo sobre o governo do que o dinheiro que nós produzimos. Porque nós poderemos pagar aquele dinheiro, com o dinheiro que nós recebemos, mais taxas de juros,
no prazo determinado, e se nós não tivermos esse dinheiro e nem sequer tivermos as infraestruturas nas quais nós nos prometemos investir, claramente ficará muito difícil para nós. Consequência, vem novamente o Fundo Monetário Internacional, desmanda cortar subsídios, manda aumentar preços, claramente o povo fica asfixiado. O melhor que eu gosto quando existem financiamentos estrangeiros é quando há investimento direto. Ou seja, a Arábia Saudita sai de lá com as suas empresas de turismo, de exploração de petróleo, de inteligência artificial, de interação pública, chegam no país com tudo o que é deles, dinheiro e pessoal, fazem, formam os nossos, deixam ali os nossos e vão-se embora. Isso é o que eu gosto. E nós não vemos o dinheiro. Dói, mas é muito mais seguro do que, claramente, quando recebemos o dinheiro. Depois somos nós a agir aquilo, porque nós temos ainda um cancro que ainda não conseguimos destruir, que se chama corrupção. Porque, infelizmente, ainda muitos manos acham que fui eleito neste cargo, é minha vez de ser administrador, de ser governador, de ser diretor. Se eu não fizer agora, alguém há de fazer amanhã. Portanto, eu tenho que fazer. E consequentemente, coloca o próximo governo, ok? Ou então o seu próprio dirigente em maus lençóis, ok? O maior traidor de qualquer presidente são os seus administradores, ok? Porque quando eu, que sou diretor provincial, que sou governador, sou ministro, mexo, eu estou a roubar o meu chefe. Porque as críticas da população virão sobre o meu chefe. Okay? Portanto, aqui não estás a roubar só o povo, estás a roubar aquele que confiou em ti o cargo de senhor ministro, de senhor governador. Okay? Portanto, é uma traição muito mais dolorosa. A menos que, claro, existe aqui um sistema que podem tirar, estou com vocês, mas se não for por esta via, você está a trair aquele que confiou em você um cargo de dirigir uma província e transformá-la claramente em Califórnia. Esperamos que nos próximos dias teremos aqui informação real sobre estes 6 mil milhões, de facto serão financiamento, se é um empréstimo, se é uma doação, e quais são os setores que receberam, enquanto receberam, para que os angolanos claramente possam acompanhar com muita esperança o desenrolar deste investimento na economia angolana. Mais do que dinheiro, na economia angolana precisamos de menos gastos públicos, menos corrupção e, acima de tudo, mais amor para entre nós. Isso nós precisamos, mais do que investimentos estrangeiros. Faz o like, inscreva, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe como sempre. Amém.